Bom, boa noite a todos presentes. Carinho receber a todos aqui para esse bate-papo. Fazer um agradecimento especial aqui ao Luan, que está gravando, que é o coordenador do Arquivo Público Municipal de Cachoeiro, Sala Evandro Moreira. Nós temos a coordenadora da Biblioteca Pública Municipal, Major Walter dos Santos Paiva, a nossa querida Marcela, que está aqui com a gente. Nós temos também os outros servidores do arquivo, o João, o Leone. Nós temos as duas queridas, que semana que vem, na outra, né, daqui a 2 semanas, né, dia 22, oficialmente, serão membros da Academia Cachoeirense de Letras, a Maikele e a Olívia. Nós temos o Tiago, que é presidente do Conselho Municipal de Turismo, né, de Cachoeiro. Nós temos o Cleiverson, que é o coordenador da Sala de Exposição Livre Infâncias, que também é aqui na Casa da Memória. Nós temos a outra companheira da Academia de Letras, Luciene, Carla, né? Também que chegou. E nosso querido amigo Roberto, da Academia Cachoeirense de Letras, professor do IFES. Nossos 4 amigos convidados para a abertura desse projeto que é Narrativas de uma Cachoeiro de Histórias e Memória, que é o nosso primeiro encontro para esse bate-papo desse projeto, um projeto produzido pelo Arquivo Público Municipal e vai fazer, junto com o outro projeto do Arquivo Cachoeiro de Memórias, o registro da história da nossa cidade, né? Estamos registrando toda tudo que aconteceu para que a Cachoeiro chegasse no que ela é hoje, né? Através das memórias das pessoas que fizeram parte dessa história. O Cachoeiro de Memórias são entrevistas individuais com as pessoas, e esse segundo projeto, que é mais amplo, com várias pessoas ao mesmo tempo e num formato mais livre de um bate-papo. Então, nós estamos começando hoje esse projeto de parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeiro do Mirim, com a Academia Cachoeirense de Letras e os convidados representando, né, a Loja Maçônica Fraternidade Luz de Cachoeiro do Mirim. Então, vou passar para o Roberto dar início a esse bate-papo que nós teremos aqui nesta noite. Valeu, boa noite a todos. Muito obrigado, Lucimar, pelo convite. E aceitei de prontidão, porque falar de Cachoeiro, falar de história, falar de literatura, né, de arte, é muito bom e a gente aprende sempre. E estamos aqui para isso. O que motivou mesmo essa ação neste momento é exatamente a publicação deste livro, Fraternidade e Luz, 120 anos. E é um livro que conta, ao mesmo tempo, a história de Cachoeiro e a história da Loja Maçônica, né? Fraternidade e Luz. E o objetivo nosso aqui é conhecer um pouco como que essas duas histórias vão se complementando, vão se entrecruzando, para que a gente possa conhecer um pouco mais da nossa própria história enquanto cidadão cachoeirense e também a história desse organismo, né, chamado maçonaria. Nós temos a presença aqui hoje do Dr. Sérgio Damião, aqui ao meu lado, do Igne Mansur, do Atílio Mesadre e do Wilson Coelho. E nós vamos passar então a palavra ao Wilson Coelho, que já foi eleito democraticamente para começar a falar, e ele vai iniciar essa conversa falando sobre a história da maçonaria e um pouco da história da construção do livro e da cidade, porque eu acho que vai se entrecruzar tudo nesse bate-papo hoje. Ok? Então, com a palavra, o Wilson Coelho. Iniciar a fala, aquela historinha do motorista, né?
professor catedrático, sempre apresentava uma determinada palestra, com muita propriedade, e sempre seguido por um motorista que o conduzia aos diversos eventos. Um belo dia ele ficou doente, né? Perdeu a voz, ficou uma situação embaraçosa, né? Então o motorista se prontificou: professor, assisti essa sua palestra tantas vezes que eu consigo reproduzir, vamos tentar. Aí começou, foi muito bem. Aí no final abriram para perguntas e respostas, né? E aí fizeram uma pergunta que nunca havia sido formulada, e ele se enrolou, não sabia a resposta. Então ele, com muita sabedoria, falou: olha, essa pergunta ela é tão elementar que eu vou pedir o meu motorista, que era o professor, que responda no meu lugar. Então, eu sou o motorista, tá? Eles estão sentados aqui ao meu lado. Mas é uma satisfação muito grande a gente estar aqui reunido, né? Falar sobre a maçonaria, uma paixão na nossa vida, representa valores fundamentais como cidadão, como ser humano, principalmente da Fraternidade Luz, que é uma loja centenária. A maçonaria, em termos mundiais, ela foi organizada em 1717, na França, e a partir daí ela se multiplicou em diversos países, né? Nós recebemos uma influência muito grande de Portugal, a época do Brasil colônia, filhos, né, abastados da sociedade brasileira foram estudar em Portugal, em Coimbra, e chegando lá encontraram maçons que já trabalhavam lá naquelas regiões, e quando retornaram para o Brasil iniciaram um processo de as lojas, né? E no nosso país coincidiu com a independência do Brasil em 1822, a fundação do Grande Oriente do Brasil no Rio de Janeiro. E a partir daí o Brasil começou a ter fundações de várias lojas. E aqui na nossa cidade, logo no início da República, né, em 1898, 6 de setembro, a Fraternidade Luz foi fundada. Aqui. 7 maçons fizeram a fundação. Uma coisa curiosa, que eram 2 brasileiros, 3 portugueses e 3 italianos. A maçonaria aqui em Cachoeira, Fraternidade Luz, que foi a segunda loja do Estado do Espírito Santo, ela nasceu de forma multinacional, vamos assim dizer, né? E ao longo desses 126 anos da existência, ela sempre esteve de portas abertas para a sociedade da cidade, da Cachoeira, melhor dizendo. E ao longo desses 126 anos, muitos trabalhos foram desenvolvidos. Maçônicos, né, porque é uma escola de maçonaria, se estrutura em termos de uma filosofia humanista, pensa em Deus, né, valores, os princípios morais bem fundamentados na ética. Mas ela também abriu as portas para interagir com a cidade. Com essa abertura, ela participou das principais decisões sociais da nossa Cachoeira, né? Nós temos assim muitos registros, depois os nossos irmãos aqui podem falar com mais propriedade, mas temos registros assim de fundação de instituições que se fazem presentes, muitas, a maioria delas até hoje. A gente poderia citar exemplo da Santa Casa de Misericórdia. Ela foi uma iniciativa do intendente municipal da época, que foi Bernardo Horta, mas que reuniu um grupo de maçons para dar sustentação e a criação da Santa Casa, né? A primeira diretoria da Santa Casa, metade era membro da Fraternidade Luz. A sustentação, existe uma intenção social, mas ela sempre deu a sustentação através
Podemos citar também as intervenções de amparo, né, aos desprotegidos, por exemplo, os menores. Houve a fundação do Patronato Monte Líbano, a Casa da Menina, tantas outras instituições. Na área cultural, sempre teve assim uma relação muito forte com a cultura, com a educação. Aqui na nossa cidade hoje tem uma escola de segundo grau, chamada Fraternidade Luz, cuja origem foi aqui, na rua 25 de Março, no primeiro andar do nosso templo maçônico ali. Depois, aqui com o tempo, ela migrou lá para o Alto do Sumaré, né? Mas a origem dessa escola foi de iniciativa da maçonaria. O embrião dela foi uma escola noturna para adultos, lá no início do século, 1900. Iniciativa inovadora, né, dando oportunidade a adultos que não tiveram oportunidade quando jovens de estudar, eles estudavam à noite. Então, a Fraternidade Luz também mantinha uma biblioteca pública, a primeira biblioteca pública da nossa cidade, né? Todo o acervo, nós temos ainda muitos livros que fazem parte desse acervo ali na nossa loja, tem muito material dessa época. Assim, de uma forma bem geral, né? A preocupação da maçonaria, além da formação, né? Ela se manifestou através de ações que ouviam, desdobravam ações na sociedade, né? Cunho educacional, cunho de proteção, vários prefeitos da cidade foram maçons, vereadores, secretários municipais. A participação da maçonaria, ela sempre foi assim muito intensa. Vou parar de falar, mas pode cortar a palavra. Bom, o que fica claro nessa fala inicial para nós aqui é que a maçonaria foi fundada em 6 de setembro de 1898, Cachoeiro de Itapemirim, 25 de março de 1867, então parece que vão nascendo juntas ali as duas e vão caminhando. E na sua fala fica muito claro que a gente está comemorando aqui 120 anos de atividade social, política, cultural e beneficente, né? E econômica também, porque vai adentrando todas as áreas, né? E eu gostaria que o próximo pode ser o nosso amigo Atílio, né? Pode falar um pouco sobre um aspecto dessa história que você considera relevante ser contado para nós nesse momento. Boa noite, professor. Só complementando a fala esse livro, na verdade, é um livro de história, porque ele não é um livro voltado simplesmente para os maçons. Ele pega um recorte da história de Cachoeiro, inserida no período de fundação da nossa loja e até o período atual, que sempre foi uma loja muito produtiva. Os irmãos sempre foram muito laboriosos, tá? Tanto é assim que a maçonaria, esse sonho desse livro, ele já tinha iniciado alguns anos antes e depois surgiu esse livro, justamente para contar essa história, a importância da maçonaria. Eu gosto muito de destacar a importância da maçonaria no aspecto educacional. Para mim, a Escola Fraternidade Luz, principalmente a escola profissionalizante, isso lá em 1900, naquela época, isso era muito interessante. Isso não se tinha, não se via. Então era uma vanguarda, era uma loja progressista. Então a loja sempre prezou por essa capacidade, por esse tom educacional. Então não vou dizer esses feitos, tá? Esse trabalho realmente um trabalho de
vai ficar guardado para a história. Antes do Mansur, do Igner falar, que eu acho que ele tem interessante para contar a história do Bernardo Horta, eu gostaria muito de ouvir o Mansur sobre a história do Bernardo Horta. Eu acho interessante que Cachoeiro é fundado em 1867 e a loja é fundada em 1898, mas é interessante que, na verdade, nós republicanos, que a maçonaria sempre foi republicana, e acontece a abolição da escravidão e todo o Brasil Império, a maçonaria sempre foi pela abolição da escravidão e pela república. Nós sempre fomos republicanos, nós maçons. E no momento que acontece a abolição da escravidão, muito pelo trabalho da maçonaria, nós temos aí maçons importantes naquela ocasião, os irmãos Rebouças, Luiz Gama, das figuras mais importantes, né? O negro na abolição da escravidão era maçom. O Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Rui Barbosa, todos esses pela abolição da escravidão e republicanos. Então, quando o Brasil república, a maçonaria estava junto. E o primeiro intendente de Cachoeiro Itapemirim foi Bernardo Horta, que era maçom. Logo depois, ele se torna maçom. A loja tem a sua fundação. Então, a maçonaria está desde o momento em Cachoeiro, que o Bernardo Horta foi uma das figuras mais importantes para a República. Para a República. Mansur vai falar, a gente vai ouvir coisas muito importantes do Bernardo Horta. E ele era republicano. E quando acontece, ele é o primeiro intendente e era maçom, e logo depois é fundada a loja. E durante toda a Primeira República, né, grande parte na verdade, todos os presidentes, desde Deodoro da Fonseca, todos eles eram maçons. E aqui em Cachoeiro Itapemirim, ligação de Cachoeiro Itapemirim republicano. Nós sempre estivemos juntos. A loja maçônica Fraternidade e Luz, desde então, está junto com a história de Cachoeiro Itapemirim. Fala pra gente sobre Bernardo Horta. Me pegaram de surpresa. Mas deixa eu falar sobre os fundadores. Foram 8 fundadores, sendo 2 brasileiros e 2 italianos. Júlio Pereira Leite, fundador. Ângelo Maria Mione, fundador italiano. José Lopes de Abreu, fundador português. Oscar Barahona. Manuel Nunes Machado, fundador português. Luiz Riso, fundador italiano. Francisco Brandi, fundador italiano. E Joaquim Manuel Martins Aires, fundador português. Então, 2 brasileiros e 6 italianos. Neto do Barão do Itapemirim. Ele empobreceu porque era um homem livre e bons costumes. Começou a tirar os filhos da escola. Eram os irmãos e deram educação para os filhos. Então, ontem, não era nem para reunião aqui, mas que bom. Ontem eu estava, esse jornal que eu passei aí, a carta amarelinha em trecho.
o jornal O Século, do Rio de Janeiro, de 1913, mês e pouco além do suicídio dele. Então, o jornal diz o seguinte: há um mês, desgostoso, suicidou-se o coronel Bernardo Horta, um dos que propagaram a República e dos que ocuparam altos cargos de representação popular. Sendo assim, o coronel Bernardo Horta prestou relevantes serviços não só ao Estado do Espírito Santo, seu torrão natal, como também a muitos amigos que dele se acercavam. No entanto, à missa de 7º dia, compareceram umas 20 pessoas. De 30º dia, rezada hoje, 13, né? Apenas 3. Inclusive o representante do Século, do jornal, que afinal nunca recebeu o menor obséquio do ilustre extinto, nem com ele privou particularmente. É um exemplo frisante. Quanto valem os homens no momento atual? Quanto cheios de prestígio, têm o apoio de toda a gente. Mortos ou decaídos, restam-lhe o abandono e o esquecimento. Vão-se os mortos, sabe? A vida do Horta foi um exemplo. A morte dele foi um desastre. A 3ª edição e queremos ir para a 4ª edição de um livretozinho que conta a salvar a memória desse homem, mas a gente não pode deixar de dizer quanto foi o sofrimento dele por ter sido um homem correto. Podia ser multimilionário, era neto de barão, mas preferiu a boa causa. Obrigado. Eu acho interessante, né, quando o Mansur cita Bernardo Horta com tanta emoção, é porque ele estudou o Bernardo Horta e toda a história, a importância de Bernardo Horta para Cachoeiro do Itapemirim. E Mansur, na pesquisa dele, ele tem Newton Braga, quando Newton Braga afirma: Bernardo Horta foi a figura mais importante, a figura política mais importante de Cachoeiro do Itapemirim. Isso em palavras de Newton Braga. Certo, Mansur? É tão importante. Ele era filho, neto do barão de Itapemirim. Ele era neto do barão de Itapemirim. Ele morreu pobre. Ele morreu de desgosto, porque aquilo que ele viu que se tornou a política. Isso, Mansur. Mansur, quando fala de Bernardo Horta, ele fala com emoção. E nós também ficamos emocionados. O bisneto de Bernardo Horta veio em nossa loja. Também se chama Bernardo Horta, ele é jornalista, mora no Rio de Janeiro, fez a biografia de Nise da Silveira, uma das figuras mais importantes, uma das mulheres mais importantes do país. E ele veio à nossa loja e veio prestar essa homenagem. Mansur trouxe Bernardo Horta, a loja trouxe Bernardo Horta, o bisneto de Bernardo Horta. Então, por isso que toda essa emoção de Igno Mansur. E nós temos muito orgulho, porque Bernardo Horta foi maçom. E, nessas palavras de Newton Braga, a figura política mais importante da nossa cidade. É muito interessante como que as histórias vão se entrecruzando, né? E essa emoção é totalmente pertinente para esse momento, né? Principalmente nessa fala final que se publica ali, que é verdade para aquele século e é verdade para hoje, né? Quando você tem tudo, todo mundo junto. Quando você não tem nada, onde estão as pessoas? E eu vejo o quanto é triste a gente ter passado tanto tempo e ainda constatar que as coisas às vezes estão dessa forma, né? E aí você fala na sua fala no começo sobre educação, né? Que a maçonaria é um modo de educação para este ser humano, mas para que ele seja, né? Então eu gostaria que você
detalhasse um pouco mais sobre esses princípios, porque eu acho que isso vai reverberando em todas as outras ações que a maçonaria faz, né? Então eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre esse ponto. Esse aspecto ele é interessante porque a maçonaria, como eu falei, é uma escola. Na verdade, é uma escola de conhecimento. Ela se estrutura baseada em uma filosofia humanista e acredita no despertar de virtudes. Condição básica para que alguém participe, pertença à maçonaria, é a crença em Deus. Nós somos uma religião? Não. A maçonaria não é uma religião, mas ela possui e desenvolve uma religiosidade profunda. Deus, que a gente dá o nome de grande arquiteto do universo, né? Estuda a natureza para compreender Deus, todos os fenômenos que acontecem no nosso universo, no nosso mundo, e dentro desse contexto a gente tenta entender e analisar o ser humano, as diferenças, as potencialidades. E aí a maçonaria, ela se organiza, o que a gente dá o nome de ritos, são como se fossem conteúdos filosóficos, são desenvolvidos em várias etapas. Na maçonaria a gente dá o nome de graus, são vários graus a serem atingidos. Cada um desses graus, ele resgata a história da filosofia dos povos antigos, desde os antigos egípcios, gregos, fenícios, né, os hebreus. Ela tenta extrair os ensinamentos fundamentais de todos esses conhecimentos profundos. Organiza, através de vários rituais, vamos assim dizer, ou modelos de ensino, para que o maçom, aquele que está entrando na maçonaria, ele, à medida que ele vai se desenvolvendo, que ele vai crescendo dentro desses graus, ele adquire esses conhecimentos. E, logicamente, que uma vez portador desses conhecimentos, ele é motivado a praticá-los. Então, várias perguntas são feitas, e uma que impacta muito, toda vez que a gente vai a uma reunião, é perguntado o que a gente vai fazer ali, naquele momento. Então, internamente, a gente responde: vencer as minhas paixões, ter as minhas vontades e progresso. Então, somos eternos aprendizes. Estamos ali em aprendizado. E saiu do templo, na sociedade, a gente é motivado, auxiliado pelos maçons a praticar. O amor ao próximo, o respeito ao semelhante, a ajuda, o amparo, a proteção. Quando se depara com qualquer situação em que a vida ela está em risco, o maçom é acionado para participar naquele momento de tentar preservar a vida. E aí nós temos dentro da sociedade maçons espalhados em todos os setores. Maçons advogados, maçons, maçons médicos, maçons escritores, todos eles, de alguma forma, contribuindo para que, através das suas ações, que são motivadas pelo aprendizado da maçonaria, eles ajudem os seres humanos. Somos contra as religiões? De forma nenhuma. Dentro da maçonaria, nós temos irmãos lá de todos os credos religiosos, e nós nos respeitamos uns aos outros. Não existe desavença, não existe discussão. Nós nos unimos para proteger. A maçonaria participou aqui na nossa cidade da fundação, da organização de diversas religiões.
O protestantismo, quando chegou, Cachoeiro era uma cidade extremamente católica no início, né? Quando os protestantes chegaram na cidade, encontraram proteção no seio maçônico. Existem muitos irmãos que são protestantes e maçons. Aqui na nossa frente nós temos a Associação Espírita, né, Jerônimo Ribeiro, e é centenária também. Na fundação da associação, 7 diretores, 6 maçons. O Jerônimo, que não era maçom. Então a gente percebe que a maçonaria, ela dá o exemplo, aquilo que se aprende lá dentro. Os maçons dão o exemplo, né? Logicamente que dentro desse contexto, professor, a gente impulsiona a educação no município, né? Campanhas de alfabetização, campanhas de proteção ao idoso, né, para que ele tenha um espaço para estudar, né, a escola noturna. Depois, a escola Fraternidade e Luz, que foi para crianças, né? Eu, inclusive, estava comentando aqui com o Atílio, eu estudei os 4 anos primários aqui na Fraternidade e Luz, né? Menino. Então, a gente ia ali, não se cobrava nada, era escola pública. Graça. Os custos eram bancados pela maçonaria. Depois é que o Estado, né, incorporou e cuidou de pagar os professores e as despesas, né? Então a gente sempre percebe isso. E o elemento mais importante que a gente considera é o livro. É o livro, né? E desde os primórdios, a biblioteca pública, ela estava ali de portas abertas, protegida e defendida pela maçonaria. Então são vários aspectos, várias ações, né? A gente tem que medir a intenção através das ações, né? A maçonaria sempre demonstrou, através de ações concretas, essa proteção à educação. Eu acho interessante também chamar a atenção. O irmão Wilson, ele fala o que é a maçonaria. É importante a gente deixar claro, a maçonaria não é clube de serviço. Rotary, nós somos uma escola filosófica. Então, nós somos uma escola iniciática filosófica. Temos a filantropia, porque nós temos as 3 grandes virtudes: fé, esperança e a caridade em nós. Fé, a crença num ser superior. Esperança, como todos. E temos a caridade. O nosso fim não é a filantropia. Temos a filantropia em nós para a esperança de uma sociedade melhor. Mas não é o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal é o homem, o ser humano, crescimento espiritual do ser humano, como um todo, usando a leitura, o estudo, o aprendizado e principalmente as virtudes, e a virtude da tolerância. A mais importante das virtudes para nós é a tolerância. Por isso que nós respeitamos todos os credos. Nós aprendemos isso. Quando o irmão Vils falou, o que nós vamos em loja? Nós pensamos sempre, eu vou vencer minhas paixões. E que paixão é essa? São as vaidades, principalmente. E essa intolerância. Nós buscamos crescer no ser humano isso. Temos a filantropia em nós. Mas esse não é o fim primeiro. Eu só vou interromper e chamar o nosso venerável irmão Glaucio, que vem aqui, venham todos os irmãos aqui, para apresentar o nosso venerável. Boa noite. Boa noite. João, pega essa cadeira aí. Joga pra cá. Vocês podem sentar aqui, ó.
Eu vou passar a palavra para a apresentação do nosso venerável atual, nosso venerável mestre, irmão Glaucio Costa Longa de Moura. Bom, boa noite a todos. Foi pego meio de surpresa aqui. A gente tem um compromisso aqui, já está meio em cima da hora, mas a gente não podia deixar de prestigiar o evento aqui. Esse livro eu considero uma obra-prima, nossa modéstia à parte, né? E tem muita história, conta a importância da maçonaria para a sociedade daqui. E a gente fica muito feliz de ter essa oportunidade e estar com uma pessoa aqui que é uma pessoa abençoada para falar sobre isso, que é o nosso irmão Sérgio, né? E com o nosso irmão Igor Mansur, que é o nosso baluarte lá, e a pessoa que tem um conhecimento enorme e sempre nos brinda com muita história e com o conhecimento lá do Bernardo Horta, que sempre traz a memória da importância do político que foi. E quando eu era criança aqui em Cachoeiro, passava na rua Bernardo Horta, eu não tinha noção do vulto, e que pouco tempo depois eu ia saber que, apesar do lapso temporal aí, eu ia ter um irmão tão famoso e tão importante, né? E quem dera que os políticos de hoje tivessem a mesma percepção e absorvessem tanto como os princípios lá da ordem, como ele absorveu e tentou, né, para a gente progredir e fazer o bem-estar à nossa sociedade, principalmente aqui onde que é mais sensível. Interessante é o seguinte, que a gente fala aqui, nossa cidade, como Bernardo Horta, que o Mansur está falando, mas nós temos também alguns personagens. Eu vou lembrar de um deles aqui, Pedro da Rocha Costa. Amigo de Bernardo Horta. Quem o iniciou na maçonaria foi Bernardo Horta. Ele era assim, família numerosa, naquela época, sapateiro, fazia sela de animais. Muita dificuldade. E a família, né? Ele participou da fundação da Santa Casa. Lá a ata de fundação da Santa Casa, você vai encontrar o nome dele lá, Pedro. Você vai encontrar ele na fundação aqui da Associação Espírita Jerônimo Ribeiro, o braço direito do Jerônimo Ribeiro, quando viveu aqui em Cachoeiro. Na época da gripe espanhola de 1918, né, que vitimou muitos cachoeirenses aqui na cidade, ele, de forma assim espontânea e desprovida, ele organizava caravanas de assistência às pessoas que estavam acometidas pelo vírus, né? Então, assim, são pessoas que passaram pela história de Cachoeiro, e a gente tem, assim, uma alegria e uma honra muito grande de saber que esses cidadãos, né, foram maçons da Fraternidade Luz, que conviveram lado a lado, Bernardo Horta, que é um vulto expressivo, mas do lado dele tinha um sapateiro que o abraçava, que traçava planos de melhoria para a nossa cidade. Acho interessante quando o irmão Wilson chama atenção, muitas vezes fica a impressão que a loja maçônica tem pessoas abastadas ou ricas, a nata da sociedade. E, na verdade, muitos dos trabalhos sociais são feitos por pessoas como o Pedro, que era sapateiro. Eu me lembro, agora mais recente na história, o primeiro departamento feminino do Brasil, a maçonaria, foi criado na loja Fraternidade Luz. Isso na década de 50 e 60. Um dos grandes trabalhos da loja maçônica, o irmão Leodete está aqui, ele foi feito na ocasião com a ajuda principalmente de um fotógrafo, o Joubert.
O Joube era um fotógrafo simples. A gente chamava aquele fotógrafo lambe-lambe. Aquele fotógrafo lambe-lambe. E ele fazia um trabalho, e foi feito um trabalho aqui na loja. Naquela ocasião, década de 90, nós tínhamos, um grande problema era mortalidade infantil por desnutrição. Nós tínhamos um grande problema no país, mortalidade infantil, desnutrição. As crianças morriam por diarreia, gastroenterite, principalmente gastroenterite. E foi quando a campanha da fraternidade, da igreja, em que do soro caseiro, né? Era Zilda Arnes. Zilda Arnes, inclusive, ela faleceu no Haiti, vítima do terremoto, fazendo um trabalho social, um dos trabalhos mais bonitos que eu já vi, na época do Betinho também, contra a fome, a miséria, tudo isso nós acompanhamos. E aqui na Fraternidade Luz foi feito um trabalho dos mais bonitos nas comunidades carentes, aqui do Corte Grande. Nós tínhamos cadastrado as crianças que necessitavam de apoio, necessitavam da cesta básica, que era desnutrição, e o Joube foi o baluarte desse trabalho. Lembra, Leodete? Então, para dizer, para corroborar com a questão, para desmistificar. A maçonaria não é de abastados. Muito pelo contrário, o trabalho que eu volto a dizer, não é o nosso objetivo, a filantropia. A filantropia está em nós pela esperança de uma sociedade melhor e pela caridade que nós temos em nós. Mas o nosso principal objetivo é o crescimento do homem, crescimento humano da sociedade. Mas esse trabalho, vale a pena destacar esse trabalho do Departamento Feminino. Sérgio, eu acho que vale a pena também, ou você ou o irmão Mansur complementar, essa questão do trabalho do homem simples. Um exemplo, nosso irmão Picalo, que saiu do seu lar, na fundação da Casa da Menina, juntamente com a sua esposa e seus filhos, e foi morar na Casa da Menina, para cuidar das meninas. Eu acho essa história também do homem simples, da pessoa normal, da pessoa não conhecida, é um trabalho árduo que eu acho que vale a pena, Sérgio, você ou Mansur, sem ganhar nada. Eu acho isso, explicar que eu acho que vale a pena para ter. Ricardo vive no meu coração, né? Era contínuo do Banco do Brasil, mas tinha um poder da simplicidade. Sempre que chegava um gerente a Cachoeiro, conhecia as pessoas poderosas, né? Então, só conseguia falar rapidamente com Camilo Collor se pedisse dentro da relação que ele tinha. Então, era um poderoso até nessas coisas simples. Outra pessoa que também eu trago no coração, que é absolutamente simples, mas super dedicado às causas justas, às causas dos necessitados, a ponto de sair de casa para ir morar lá no... Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. São muitos relatos e muito interessantes, né? E o que eu mais estou gostando desse bate-papo aqui, acho que a plateia também vai concordar, é exatamente como que vocês estão descortinando determinadas questões que pairam na cabeça da gente, no imaginário popular, quando fala em maçonaria, em maçom. Bode preto e etc., que eu não gosto nem de brincar com isso, né? Mas é interessante porque isso humaniza, de certa forma, a organização também, né? E o que nosso amigo aqui fala, da gente ter essa visão de que para ser maçom tem que ser rico, poderoso, estar com tudo já, né? E vocês trazem exemplos que provam que não é por aí.
O ser humano é o ser humano e é esse que nos interessa. A mesma coisa, eu e Luciene entramos na academia agora e estamos entrando no espaço que a gente não achava que era nosso, né? Assim, de imaginar assim, não, isso aqui é para outra pessoa. E você, Maquele e Olivia, vocês vão ter a mesma emoção que a gente tem de estar neste lugar, né? E depois sentir assim que você é respeitado, você é valorizado e que esse lugar tem que ser ocupado. Então esse bate-papo aqui hoje eu acho fundamental, porque isso vai ser disponibilizado depois, de frisar isso, que as pessoas após assistir esse vídeo, acredito que após ler esse livro, porque pela informação que eu tive ele vai ser distribuído, né? E eu sou leitor, sou escritor, a gente tem vários aqui também, e eu tenho certeza que está todo mundo querendo ler o livro já, porque vocês já deram aquela amostra grátis assim que aguça a vontade da gente de ter e ler o livro, né? Você gostaria de comentar mais alguma coisa? Não, é só complementar. Nosso objetivo enquanto maçom é um só: fazer o bem. O bem. Nós somos do bem. E nós somos, a todo momento, que nós somos humanos, nós somos seres humanos, vamos errar. Queremos, na verdade, buscamos evolução, né? Mas sempre pensando no sentido de fazer o bem, né? E as pessoas, todos foram aqui citadas, e nós poderíamos citar muitos outros, mesmo hoje, as pessoas que despertando para a filantropia, né, da caridade, são as pessoas exatamente mais simples. Então, para ser maçom, precisa duas coisas: querer fazer o bem e crer num ser superior que é Deus. E nós chamamos o grande arquiteto do universo. Muito bom. Né? E a gente gosta de incentivar os curiosos aí, né? Olhando ali para a nossa loja, vocês vão encontrar assim, diversas ferramentas de construção, né? Um esquadro, compasso, fio de prumo, o nível, que são os instrumentos básicos do pedreiro, né? Então, o que isso simboliza? O que isso ensina para o maçom? Ele é um edificador. Nós estamos construindo um templo. Só que esse templo, ele é filosófico. É o nosso templo interno. À medida que a gente vai edificando, aperfeiçoando, embelezando essa nossa edificação, a gente vai conseguindo embelezar o ambiente em que nós estamos vivendo, das nossas ações. Então, o princípio da maçonaria é esse. Está provocando, porque o homem ele precisa de símbolos para conviver, para viver, né? E esses símbolos sempre nos colocam como construtores internos e construtores sociais também. A maçonaria é isso, né? Como o Dr. Sérgio falou, nosso irmão Sérgio Damião. Nós somos pessoas do bem. Nós não fazemos nada para prejudicar ninguém. Tudo que nós fazemos é para auxiliar as pessoas, em vários aspectos, de toda a proteção, né? E a maçonaria, ela tem um caráter universal. No início eu falei que ela surgiu na França, na Inglaterra, veio para o Brasil, está espalhada pelo Brasil inteiro, todo o continente americano. Aonde quer que a gente vá, nós somos reconhecidos como irmãos, acolhidos pela família maçônica. A nossa família tem a mesma proteção. Quando o maçom ele morre, a família continua sendo assistida pela maçonaria. Então é um laço que se forma e que não se desfaz jamais. E a gente aprende muita coisa lá dentro. E tem alguns ensinamentos que falam assim, que quando a virtude nos une, nada nos separa.
muito interessante também, só complementando, nós temos uma literatura própria, né? Nós temos uma academia própria, Academia Maçônica de Letras. Nós temos a literatura, nós chamamos literatura profana, é aquela que Luciene, Roberto, Lucimar e agora Olívia e a Maquiele vão entrar, Academia Cachoeirense de Letras. Essa a gente chama literatura profana, né? E tem uma literatura maçônica, que é o nosso objetivo de estudo, que nós temos também a Academia Maçônica. São estudos, principalmente naquilo que o irmão Wilson falou, muito bem. Nós estudamos os símbolos e o que aquilo significa, desde sempre. O homem sempre teve símbolos, né? Sempre olhou para o céu e observou o céu. Nós também, nosso tempo, nós observamos os símbolos principais que são universais, o sol, a lua, as estrelas, o universo. Nós procuramos entender o universo com esses símbolos. E temos outros símbolos que o irmão Wilson citou, né? Então, cada símbolo desse vai nos dando significado para que a gente evolua, sempre no sentido da evolução para fazer o bem. Sempre nossa maçonaria, principalmente latina, né, é uma maçonaria cristã. Então nós temos sempre a leitura de um salmo ao iniciar o trabalho, o salmo universal da fraternidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse é o nosso salmo principal, é o salmo da fraternidade. É sempre o salmo que inicia qualquer trabalho que nós possamos ter no nosso tempo. Então nós somos a maçonaria cristã. Então é essa literatura que nós... Entender o homem, nunca nos afastando da fé, na crença de um ser superior, no sentido de evolução do ser humano. Maravilhoso. Compreender exatamente que o lema da casa da loja, né, é fraternidade e luz, né? E se conseguimos alcançar essas duas coisas, ou pelo menos estar na busca dessas duas, a gente realmente impacta a sociedade, o lugar que a gente vive. Gostaria agora de ver se vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma questão que vocês gostariam de elaborar sobre o livro, sobre a história. Enquanto eles pensam, o Lucimar fala. A história é linda quando a gente começa a perceber esse enlace, né, dos membros da loja com a história de Cachoeiro. Principalmente quando a gente entende um dos pilares da loja, que é o progresso. E aí a gente vê que no início da organização, do crescimento da cidade, a gente vê a participação da loja maçônica na criação da primeira biblioteca, a primeira escola noturna e do primeiro hospital da cidade, a Santa Casa. E aí nós temos a saúde, a educação e a cultura. E como é que a gente consegue falar de um crescimento de uma cidade sem esse progresso que vem através da cultura, da educação e da saúde? São peças fundamentais para o desenvolvimento, o crescimento de qualquer povo, de qualquer comunidade, de qualquer cidade. E como isso foi importante para a cidade naquela época, né? 1910, 1900, 1910, 1920, você ter esses pilares principais para dar esta condição de quem morava na cidade de se desenvolver. Porque como é que você consegue se desenvolver sem isso? Sem a cultura, sem a educação, sem a saúde? Não tem povo nenhum que consegue desenvolver sem esses pontos principais, né, que são humanitários, que são cidadãos, né?
então que são sociais e importantes para o crescimento de qualquer nação, né, de qualquer povo, qualquer comunidade, né. E aí isso tem tudo a ver com o pilar, né, um dos pilares da maçonaria, que é o progresso, né. E aí a gente vê como que essas figuras importantes, essas figuras políticas lá do início, né, vai se encontrando e vão moldando a cidade, vão criando essa cidade com esse embasamento filosófico da maçonaria, com essa generosidade dos irmãos da maçonaria, né, que pensam nisso para a sua comunidade, para o povo que está em volta, né, da loja Fraternidade de Luz. Né, e quanto esses políticos são importantes no início dessa história de tudo. E aí a gente entende também essa emoção do Igner, né? Aí vamos dizer, vamos ficar só na emoção sem tentar pensar se essa emoção é uma emoção de felicidade ou de tristeza ou desgosto, qual é o outro, né, passo dessa emoção, quando a gente traz essa história do passado e pensa na história, no desenvolvimento dessa história política com relação à cidade, e a gente vai vendo as mudanças dos pensamentos, dos ideais, das filosofias, e quanto que as coisas podem se perder ao longo do tempo, né? E aí a gente vai sentir, juntamente com o Igner, essa emoção que ele demonstrou para a gente, né? Completamente compreensivo isso, né? Comparar, né? Por exemplo, a primeira usina de geração de energia elétrica aqui em Cachoeiro, na administração do Bernardo Horta. Aí a gente vai descendo ali, tem uma rua chamada Bernardo Horta, em homenagem a ele. Aí a gente vai encontrar aquele mercado lá em cima, Mercado da Pedra, né? Quincas Leão, maçom. Aí descendo um pouquinho, nós vamos encontrar a rua Professor Quintiliano, maçom. Por aí vai, né? Fernando de Abreu, nome dessa ponte aqui do nosso lado, maçom. Crício Mesquita, Siqueira Lima, filho do Barão de Itapemirim, maçom, foi senador da República na época. Então a gente vê que a cidade de Cachoeiro, ela participou da maçonaria, através desses homens, e logicamente as suas famílias foram envolvidas com os exemplos desses homens, né? E a gente procura preservar isso no nosso dia a dia, né? Formamos essa família. Estampado ali na nossa loja tem um olho que fica ali aberto 24 horas, né? É o olho que tudo vê, né? Ele está ali observando a cidade, observando as necessidades. E a todo momento que bater ali na Fraternidade Luz, pode ter certeza que nós vamos estar juntos. Boa noite. Eu fiquei bastante feliz de saber, né, eu não conheço a história, quero muito ler o livro. Eu fiquei muito feliz com a informação que vocês contaram sobre a participação das mulheres na loja maçônica ter sido iniciada aqui no Brasil. E também fiquei curiosa, não sei se tem essa informação no livro, mas se vocês pudessem fazer algum comentário sobre qual é a atuação das mulheres, se ela é junto dos homens, se em que tipo de atividades, como ela se dá, e eu fiquei muito, muito feliz de saber disso. Bom, primeiro eu fico muito feliz, né, por essa oportunidade de estar com vocês, conhecendo um pouquinho mais. Realmente tem muito misticismo, né, tem muito informação, né, trocada. E aí quando a gente escuta um pouco da história, tudo que foi feito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer, né, porque realmente se não fosse esse tão ilustre grupo, provavelmente Cachoeiro não seria o que é, né? É uma referência.
e é uma referência nacional, né, até uma referência internacional, né, da nossa indústria. Então, a gente tem muito que agradecer e parabenizar. Eu vi valores muito importantes sendo conversados aqui nessa noite e participo de um grupo, claro que o grupo que eu participo é bem menor, e lá a gente nota a dificuldade, muitas vezes, que fraternidade, luz, conhecimento iria agregar bastante para a gente chegar aos nossos fins. E é muito feliz quando uma pessoa que está sentindo falta disso, né, acaba encontrando assim, uma fonte tão vistosa disso, né? E aí, eu acho que o meu sentimento é o mesmo dos demais, né? Todo mundo ficou muito encantado, muito impactado com o que foi apresentado. Mas, o grupo realmente é muito forte, muito atuante. E aí, se eu sinto vontade de aprender nessa escola filosófica iniciática, como que seria esses próximos passos, né? Para poder compor nesse grupo de tão boa vontade, né? Está justamente buscando crescer, evoluir, levar luz e progresso para o nosso entorno. Então, seria isso. Vou responder aqui, primeira participação feminina, né? Existem algumas leis que foram elaboradas lá em 1717 e ela fala que só o homem pode ser maçom, a mulher não. Existem alguns grupos, maçonaria feminina espalhada pelo mundo, mas não são reconhecidos pela nossa instituição, vamos assim dizer. Por quê? Tem duas respostas. A primeira é que nós temos um segredo. Botar mulher, complica, né? E o outro é que a mulher é muito inteligente, tá? Então a gente vai ser colocado para trás. Então é um protecionismo, tá? Porque na verdade, quem trabalha de verdade é a mulher. Você perguntou o que tem que fazer para participar da maçonaria. Primeiro, crença em Deus. Se não acreditar em Deus, no grande arquiteto do universo, não entra. Segundo, a aceitação da mulher. Se a mulher falar não pode, não entra. Não entra. E se as mulheres tomassem conhecimento do que é a maçonaria internamente, elas obrigariam ao casar que o esposo fosse maçom. E é a coisa mais importante para a gente, a família. É aquilo que a gente preserva, aquilo que a gente promove e protege. É a família. E, logicamente, que as lojas, elas vão abrindo os espaços sociais. E aí são a criação do departamento feminino, né? A esposa participa, a família como um todo, né? Então, o conhecimento do estudo, ele é reservado aos homens. Mas a mulher, ela passa a tomar conhecimento a partir das atitudes, né? Das atitudes do homem, né? O irmão Sérgio falou aí a respeito da nossa loja. A esposa dele mesmo, a doutora Fabiola, né? Ela tinha um trabalho magnífico aqui de atendimento carentes, né? Fazia consultas gratuitas ali na nossa loja. Vários e vários anos esse trabalho perdurou ali. Então, assim, a família maçônica, ela se faz presente, né? As reuniões, né, para a gente preservar o segredo, né, a gente não permite a participação da feminina. Brincadeira à parte, mas é um fato que a gente, às vezes a gente brinca, que diz, a maçonaria busca a perfeição do homem, a mulher já é perfeita, não precisa. Melhorou? Mas é fato, é interessante isso. Mas, de qualquer maneira, aí a segunda pergunta. Nós temos alguns, o irmão Vils falou, né? Lá em 1717, quando foi redigida a Constituição, tudo aquilo da maçonaria, né? Aí nós temos chamados landmarks, que são nós preservamos. A maçonaria tem duas coisas. Ela tem a tradição
e a evolução. Então, nós preservamos muito essa tradição. É algo nosso, né? Nós, homens, temos essa questão. Mas a segunda pergunta talvez seja mais importante para nós também. Eu gostei gostei muito da maneira que você falou e você já está convidado. É um convite, né? Nós temos várias lojas em Cachoeira. Roberto Carlos já está convidado, Lucimar, todos aqui, né, os homens para iniciar e as mulheres para trabalhar essa parte, as esposas, né, ou noivas, ou isto é, a companheira, né, a companheira. Então, nós temos várias lojas. Nós temos aqui em Cachoeira nós temos 3 lojas, né? E temos a Fraternidade Luz, tem uma Universal Quinta, que é ali próxima à Top ali, que funciona também a União Capixaba. Então, a Fraternidade Luz teria um prazer imenso, né? A Tília, o Mansur e Vils. E você já tem mais de 20 anos, né? Então você já está convidado. A Olívia é sua noiva? Ah, já é esposa, que bom. De acordo, Olívia? Já tem, hein? De acordo? Está convidado, então você já está convidado. Eu já falei, Roberto, você está convidado, Lucimar. Isto é, você já está convidado, que eu vi que você manifestou um desejo. Isto é, conhecendo isso que nós fizemos, foi apresentar o que é a maçonaria. Claro que nós temos todo um trabalho de depois confirmar realmente o desejo, mas o primeiro ponto já foi dado, você tem desejo em participar, conheceu a história, né? E todo aquele homem de maior, que a mulher também aceita, explicado isso, e ele aceitar, nós temos o maior prazer que faça parte desse grupo, né? Eu tenho uma pergunta, o homem ele pode ir à reunião só para conhecer e depois falar assim, não quero, e depois não participar? Sim, nós temos, veja bem, primeiro, para iniciar, a gente tem um processo de seleção, não seria seleção, a pessoa de nós, que é chamado um maçom, faz um convite. Por exemplo, eu vi, como é que é o seu nome? O Tiago. Eu vi que ele teve uma simpatia por tudo aquilo que nós falamos. Ótimo. Ele manifestou um desejo de se tornar maçom, só por aquilo que nós falamos. Isso quer dizer que ele tem uma simpatia à ordem, né, maçônica. Nós complementamos. Tiago, está convidado a participar. Bom, aí Tiago diz, e a esposa confirma, eu desejaria muito. Ótimo, aí nós vamos fazer oficialmente o convite. Ele vai ser isso que nós fizemos aqui, alguns irmãos vão procurá-lo depois, e vai ser feito um processo interno de esclarecer mais dados, questões. Lembrar sempre que na maçonaria, financeiramente, economicamente, nós não ganhamos nada. Muito pelo contrário. Nós gastamos. Tudo isso que nós falamos, nós doamos. Nós temos nós gastamos mais. Ganhamos sim, ganhamos conhecimento, ganhamos informação, amizades, mas o custo financeiro. Temos para manter a loja, para manter a estrutura, para fazer doações. Tudo isso nós temos um custo. E isso em separado é mostrado ao Tiago. Aí o Tiago vai, eu posso, eu concordo, aí vai todo o processo, mas o passo inicial já foi dado. Nós temos algumas reuniões que a gente chama festiva, aberta ao público em geral. Parentes, que pode entrar no templo, lá conhecer o templo, conhecer os outros irmãos, conhecer o que é a loja. Ele faz, Tiago poderia fazer a visita. Então, tudo isso é feito e a pessoa vai, é isso mesmo que eu quero. É isso. Você quer? Tá. Depois tem toda uma seleção. Né? Tipo batismo, assim, alguma coisa assim. Aí
ele teve todo o interesse de continuar na loja. Aí Isso. existe como se fosse um batismo, alguma coisa assim? Ritual de iniciação, de preparo, de seleção, de confirmação se é isso mesmo que ele quer, né? E depois, sim, é marcado a iniciação. Vamos dizer que essa pessoa entrou na maçonaria, iniciou, não é isso que eu desejo. Ele tem todo o direito de falar, não, eu gostaria de, por exemplo, ter um tempo, aí ele adormece, chama adormece. Ele pode, depois de um certo tempo, ficar adormecido. Eu, por exemplo, eu iniciei em 1992 na loja Fraternidade e Luz. Meu venerável era o Igner Mansur, meu irmão. Aí, ele era o meu venerável, ele me iniciou na loja, 1992. Tempos depois, questão de trabalho, de filho, eu pedi à loja, olha, eu posso me afastar um tempo? Me afastei, fiquei alguns anos longe da ordem. Retornei agora 6, 7 anos, né? Já mais maduro. Hoje eu me sinto assim, preparado muito mais, toda intelectualmente, profissionalmente, na minha família. Hoje eu me dou muito mais. Então, você pode ter o seu tempo, não é obrigatório. Iniciou, tem que ficar. Há uma tolerância entre nós muito grande. Nós procuramos entender uns aos outros. Eu queria fazer uma pergunta sobre os senhores contaram a história de Cachoeiro, que a maçonaria está ligada a tudo de Cachoeiro, tanto na educação, na saúde e na cultura. E para o presente, para o agora, vocês têm projetos para mais coisas para Cachoeiro? Se sim, tem alguma coisa voltada para o mal do século agora, que é as doenças psicológicas, a depressão, a ansiedade, os transtornos? Porque a gente pode tomar como exemplo de Bernardo Horta, que se suicidou. Então esse é um trauma que já vem de muito tempo. Mas para agora, tem algum projeto voltado para isso, da maçonaria? Mesmo não sendo o âmbito da filantropia o principal foco? Isso, eu vejo assim, a loja, ou a ordem, eu quero ouvir o Wilson, a Tília, o Mansur, porque essa é uma pergunta extremamente importante. O que nós podemos fazer por melhor pela sociedade? Não é tão simples, né? É uma pergunta aparentemente simples, mas eu vejo assim, qual é o nosso fim? Lembra que eu falei? Nós não somos clube de serviço, nós temos que preparar o homem para a sociedade, isto é, ele tem que ser preparado para o mundo profano, para aqui no mundo profano ele poder atuar. Se ele é médico, ter a melhor atuação dele como ser humano, se ele é engenheiro, se ele, não importa, um advogado, preparar esse indivíduo com todas as suas virtudes, aquilo que ele pode fazer de melhor para a sociedade. Talvez esse seja o ponto. O irmão Wilson falou lá na frente, momentos atrás, que vários desses indivíduos que são maçons, eles vão atuando nos seus locais de trabalho e ali desenvolvendo os trabalhos que foi a formação dele maçônica permite que ele desenvolva um trabalho melhor. Exemplo, se eu sou médico, eu posso desenvolver trabalhos na minha área, certo? No mundo profano, não necessariamente diretamente com a loja, mas meu trabalho em vários locais na minha comunidade, né? O irmão Wilson pode falar o que ele poderia fazer, não só na área de trabalho, mas também na área de outras funções que ele pode ter. Tocou num ponto importante. A nossa sociedade tem que ter lideranças, né? A maçonaria, ela tenta ter esses líderes fazendo parte da sociedade. Temas importantes que estão sendo discutidos hoje, por exemplo, né? O aborto. Nós estamos participando dessas discussões. Nível de conscientização. Nós somos a favor ou contra o aborto? Não. E analisar os fatos. Nós somos a favor da vida. Da vida do feto, da vida da mãe, da gestante,
né, da vida como um todo. Então, hoje, existe uma lei no Brasil que faculta, né, a prática do aborto orientada por uma decisão ou recomendação médica. Então, existem vários aspectos que estão sendo discutidos, né, a questão da mulher, a gente respeita todas essas opiniões, esses pontos de vista. Mas a nossa discussão, ela é sempre orientada para a preservação da vida. Aspectos. E aí o que acontece? Em todas as rodas de discussão onde está acontecendo, sempre tem um maçom presente. Juízes, né? Desembargadores, pessoas que vão dar a canetada final, de alguma forma vai chegar a maçonaria, vai tentar fazer um trabalho de aconselhamento, né? Então, a nossa sociedade, ela é moldada pelas leis. E a maçonaria, dentro da sua estrutura, ela procura influenciar tomadores de decisão, vamos assim dizer, de forma a organizar uma sociedade melhor para o ser humano. Então, a atuação é essa, tá? Nós aqui, ó, temos aqui, ó, eu sou engenheiro, o Atílio é advogado, o Mansur advogado, o Dr. Sérgio Damião médico. Então, aonde a gente está presente, que o Sérgio falou, né? A gente procura sempre captar as informações, trazer para o nosso grupo, para discussão, e aí sim a gente tenta, de uma forma muito equilibrada, né, promover a organização social, protegendo a vida. Tá? Então são vários aspectos. Tá? Tudo aquilo que está afligindo a sociedade hoje, né, a depressão, que é o mal do século, que é uma questão importantíssima, né? CVV, por exemplo, a Centro de Valorização da Vida, a fundação dela é de origem maçônica. Entendeu? Então tem vários aspectos aí que a gente não divulga de forma publicitária, né? Mas a presença se faz, entendeu? As drogas, né? O uso descontrolado das drogas, a prostituição. Então tem vários traumas sociais aí que a gente participa de discussões, tentando formar opinião e tentando ajudar, né, na formação de uma sociedade melhor para o ser humano. Tá? Complementando rapidamente, até quando ele falou a questão do vídeo, o Sérgio teve a oportunidade, né, Sérgio, de fazer uma palestra em nossa loja acerca do tema. Você se recorda, Sérgio? Uma maneira de identificar, como cuidar, aproveitando também esse período do Novembro Azul. Quase esse ano não temos, mas quase todos os anos nós temos uma palestra também de prevenção, de cuidado. Então esse trabalho formiguinha, né, Wilson, esse trabalho interno, nós fazemos, às vezes interna corpóreis para o maçom. Já tivemos palestras públicas a respeito do tema, então são feitos atos, tá? Mas às vezes de maneira discreta, de maneiras pequenas, que é o trabalho passo a passo. Porque hoje, para você manter um trabalho até num nível social maior, isso requer tempo, demanda estudo, demanda recurso e liderança. Então, é feito um trabalho mais a nível interna corporis, o menor, aquele trabalho formiguinha. Nós estamos vivendo aí o problema lá de Israel, né? De que lado nós estamos? Nós temos irmãos. Os irmãos israelitas, irmãos árabes, irmãos cristãos. É uma família. Nós somos contra o terrorismo. O terrorismo é que tem que acabar. Ela fala de Jesus. Ele não quer eliminar o pecador. É o pecado. O ímpio resgatado. Né? Então essa é a filosofia da maçonaria. Muito bem, eu acho que a nossa noite foi bastante proveitosa. A gente termina com a sensação de que esse livro tem que estar na nossa mão, né, Olívia? Michele, gente que gosta desse material assim. E eu gostaria de, antes de passar a palavra para o Lucimar, agradecer ao Lucimar pelo convite, de pedir
que eu estivesse aqui batendo esse papo com vocês e conduzindo essa conversa. E quero dizer que fico extremamente satisfeito de ouvir, né, de pessoas tão célebres dentro deste movimento, dessa organização, essa desmistificação que existe aí. A gente sai daqui com uma outra visão desse elemento, né? E quando você fala, a gente não é esse grupo assistencialista, não no imediato, né, que é o trabalho da formiguinha, que a gente entende, a gente como é professor há muito tempo, a gente sabe disso, como que esse trabalho da formiguinha, como que ele é pouco a pouco e ele vai alcançar. Então eu quero agradecer ao convite e a vocês que me deram a oportunidade de conduzir essa conversa. Segunda-feira eu estava participando de uma pré-conferência estadual de cultura lá em Vitória, representando dentro de um grupo que estava discutindo sobre política de gestão pública na área de cultura para museus. Dentro do grupo que estava lá, nós tinham 3 cachoeirenses e uma pessoa que não nasceu em Cachoeiro, não mora em Cachoeiro, mas os pais eram de Cachoeiro. Dos 3 cachoeirenses, eu continuo morando em Cachoeiro, uma estava e as outras 2 morando em outras 2 cidades, né, que saíram de Cachoeiro. E aí me perguntaram, por que você não saiu de Cachoeiro? Por que você fica lá naquela cidade quente? Aí eu falo assim, bom, questão de ser cidade quente, hoje qualquer cidade é quente. Né? A gente tem aí toda a cidade, só fica no fresquinho quem mora na frente do mar. Passou da primeira quadra, não está mais no fresquinho. Mas é justamente porque eu gosto daqui, de morar aqui, justamente pelo que a gente conversou aqui, pelo que a gente bateu o papo aqui, pela história de Cachoeiro, por todas as pessoas que aqui passaram, trabalharam, se importaram com a cidade. E aí, se todas as pessoas que se importam com a cidade saírem da cidade, se todo mundo que gosta de Cachoeiro sair de Cachoeiro, o que será da nossa cidade? Então, é importante também quem fica aqui, quem gosta da cidade, quem é inteligente, quem tem futuro, que construa o seu futuro aqui na nossa cidade, como todos esses que vocês citaram, que eram maçons, que em algum momento da história dos 123, né, anos da maçonaria, 126 anos da maçonaria, lá dos primeiros, quem estava no meio, vocês que estão hoje fazendo parte da história da maçonaria e automaticamente da história de Cachoeiro, estamos aqui cuidando da cultura, da saúde, da educação, de tudo aquilo que junto é importante para o progresso da nossa cidade. Então, esse bate-papo ele foi importantíssimo também para isso, para nos mostrar a importância de fazer o bem da onde a gente mora, de gostar da nossa cidade, gostar da comunidade que nós participamos, gostar da nossa família, seja a nossa família de sangue, seja a nossa família de trabalho, seja a nossa família do grupo social ao qual nós participamos, mas que a gente se importe com esta família. Então, eu acho que isso é o que eu levo desse bate-papo e agradeço imensamente todos que vieram, todos que aceitaram o convite para essa noite de quarta-feira, nesse jardim gostoso, que tem o nome de Marli de Oliveira, uma grande poetisa cachoeirense, que poucos cachoeirenses conhecem a história da Marli de Oliveira. Aqui atrás, com esse desenho do Elinho Sampaio, né, outro cachoeirense, gente boníssima, né, da família Sampaio, com todos os irmãos Sampaio que tanto fizeram pela cultura da nossa cidade. E fazer esse bate-papo aqui, eu achei assim fantástico e eu agradeço imensamente aos irmãos da maçonaria que vieram contar um pouquinho da história e da relação da Loja Maçônica Fraternidade e Luz com Cachoeiro de Itapemirim. Muito obrigado a todos presentes e até um segundo bate-papo.